nesse caminho da discussão de liberdade de expressão no Brasil, com uma ditadura de 20 anos no meio e etc., e com todos os problemas que vocês conhecem em relação à restrição dessa liberdade, seja pelo Estado, seja pelas condições dadas, pelo marco regulatório, pela configuração do sistema de radiodifusão e de mídia, etc., etc., me faz pensar que é um sinal de que a sociedade civil está se reapropriando do conceito de liberdade de expressão que vinha sendo um pouco perdido para os empresários da comunicação, o que é muito bom, é isso mesmo que tem que acontecer, né? Em geral, a liberdade de expressão, em vários desses eventos dos quais eu participei, ela era sempre trazida quase que como um conceito que vinha sempre com uns adjetivos assim, mas é a liberdade de expressão, mas precisamos saber que ela não é um direito absoluto. Essa profusão de questões que se colocam debaixo do guarda-chuva da liberdade de expressão, que para o sistema das Nações Unidas tem uma interpretação bastante mais ampla do que a interpretação usual que se faz da relação voz e mídia, expressão, é uma interpretação de acesso às informações relevantes para a sua vida, seja como esse acesso vai se dar, né? O sistema tem cada vez mais colocado de maneira interessante que nós estamos trabalhando uma dicotomia entre acesso e desigualdade informacional. Em geral, a gente fala pouco da ideia de desigualdade informacional, que é uma desigualdade tão ou mais grave do que as desigualdades de renda. Aliás, talvez possa até ser um pouco causa das desigualdades de renda. Então, o nosso objetivo lá na frente, com todas as ações debaixo desse guarda-chuva, no final das contas, é diminuir as assimetrias informacionais que existem. A outra questão inicial é que a liberdade de imprensa ela é uma espécie de decorrência da liberdade de expressão, mas elas não são a mesma coisa, né? A liberdade de imprensa ela não está inscrita e escrita nos direitos humanos da mesma forma que a liberdade de expressão está colocada, né? E a gente precisa fazer essa diferença e não tomar as duas coisas como se fossem o mesmo conceito, ainda que sejam importantes ambos, né? Outro elemento fundamental para a gente organizar esse debate, sobretudo o debate regulatório, é que quando a gente está falando de diferentes plataformas midiáticas, nós temos diferentes consequências de aplicação do direito de liberdade de expressão. Colocando assim, em maneira muito clara, em todas as democracias, a liberdade da imprensa escrita é muito mais protegida do que a liberdade da radiodifusão e por aí vai. Quer dizer, existem níveis diferentes de proteção e de constituição do marco regulatório. Há uma questão fundamental aqui que se coloca, que é um pouco o debate das liberdades negativas e positivas do Berlin, do Bob, etc., que eu não vou entrar nisso agora, mas há uma percepção de parte dos atores que bastava o governo não interferir que a liberdade de expressão estaria garantida. E evidentemente que cada vez mais, mesmo nas democracias mais liberais, cada vez mais desde que as coisas ganharam uma expressão mais complexa no século XX, isso ficou claro que não é suficiente. Quer dizer, é condição necessária para que a gente tenha liberdade de expressão, que o governo não censure os meios, mas ela não é condição suficiente para garantir o que está posto no artigo 19 da Declaração Universal. É preciso ir além de impedir o governo de meter a colher no conteúdo dos diferentes meios, é preciso ir além disso. É importante lembrar que o artigo 19, propositalmente, ele trata a liberdade de expressão a partir de 3 verbos, né? É a liberdade de procurar, de receber e de transmitir a informação. São esses 2 verbos aqui que fazem com que os tribunais internacionais digam que sim, o Estado deve ter políticas ativas regulatórias para garantir mais pluralidade, mais diversidade, porque não é só o direito do transmissor de falar o que ele quiser e do jeito que ele quiser, mas é também o direito de quem está recebendo e buscando informações. A Declaração Universal dos Direitos Humanos, ela ganha força jurídica
e de enforcement das Nações Unidas para com os Estados nacionais através do Pacto de Direitos Civis e Políticos e do Pacto de Direitos Sociais, ambos ratificados pelo Brasil. E é, coincidentemente, no próprio artigo 19 do Pacto de Direitos Civis que há a regulamentação do direito que está posto no artigo 19. E aqui neste item é que estão as restrições que o sistema das Nações Unidas aceita ao direito de liberdade de expressão. Mas eu repito o que eu dizia no início, ainda que isso aqui seja relevante, né, que sim, o sistema das Nações Unidas aceita que haja restrições à liberdade de expressão, e elas são claramente definidas e não pode ser além disso, não é isso que deve ser o centro do debate. Não é o fato de que a liberdade de expressão não seja um direito absoluto que deva ser o centro do debate. O que deve ser o centro do debate é como é que a gente cria práticas regulatórias que reforcem a liberdade de expressão e não a diminuam. Evidentemente, supondo que não pode fazer essas coisas que são quase que criminosas, né? Mas, em geral, a gente percebe uma certa inversão do debate que se concentra muito nessa janelinha que é o que não se deve fazer, ao invés de se concentrar em as nossas energias e entender como é que o marco regulatório possa ser mais interessante para ampliar a liberdade de expressão e não para restringi-la. Também os diferentes papéis exercidos por essas plataformas midiáticas levam a diferentes estratégias, né? Então, por exemplo, se nós estamos buscando uma discussão de caráter mais de mudança de costumes, então é aborto, homofobia e não sei o quê, em geral, trabalhar o jornalismo como plataforma de agendamento não parece ser a forma mais eficiente. O merchandising social de uma telenovela pode ser muito mais eficiente para trabalhar isso do que a cobertura do Jornal Nacional em si. Agora, se eu quero influenciar as decisões da esplanada dos ministérios sobre uma determinada questão, talvez ter isso nas primeiras páginas dos jornais pode ser mais eficiente do que um merchandising social de uma telenovela. É claro que eu estou dando exemplos aqui esporádicos, mas o fato é que a gente precisa pensar essas coisas também naquilo que a gente quer com a comunicação. E os diferentes conteúdos também geram diferentes abordagens, inclusive regulatórias. De novo, o jornalismo é mais protegido do que o conteúdo artístico, que é mais protegido do que a publicidade, para falar de 3 conteúdos tradicionais dos meios, em relação às proteções dadas internacionalmente pela liberdade de expressão e etc. Olhando o cenário internacional, quais são então essas regulamentações mais triviais, né? O que é que está presente em boa parte dos marcos regulatórios e com sustentáculo da legislação internacional? Assim, para ser bem objetivo e caricato, quando a gente fala com sustentáculo da legislação internacional, significa mais ou menos o seguinte, é que se um país estabelecesse no seu marco regulatório uma regulação com essas características, dificilmente uma Corte Internacional de Direitos Humanos derrubaria. O que eu estou fazendo aqui é quase abrindo outros grandes guarda-chuvas, porque o cenário internacional aceita a regulação de propriedade, inclusive discutida já por tribunais de direitos humanos, como um princípio de que não tem como garantir pluralidade e diversidade sem ter regulação de propriedade. Agora, como fazer isso? A legislação internacional não entra nesse nível de detalhamento e nesse material que vocês receberam, vocês vão ver, ao discutir o exemplo de 10 democracias, que as 10 têm maneiras absolutamente distintas de fazer a regulação de propriedade. Quer dizer, os mecanismos efetivos são muito diferentes e têm a ver com a história de cada país. Se vocês olharem o caso da África do Sul, é claramente uma montagem da regulação de propriedade pós-apartheid para garantir que os meios que eram dominados antes pela população pelos atores pré-apartheid pudessem dar voz e vez, como alguém falou aqui, a outros tipos de atores, etc. Mas não é o caso, por exemplo, da regulação desse tipo na Suécia, enfim. Bom, aí depois você tem muito presente uma regulação no sentido de proteger os direitos de crianças e adolescentes. Essa é uma das coisas mais comumente aceitas nos diferentes países, inclusive pelo fato de que a Convenção Internacional foi assinada por todos os países, menos os Estados Unidos, então é a convenção mais ratificada do sistema da criança e do adolescente. Para vocês terem uma ideia, a primeira regulação de mídia
sobre proteção em relação à mídia para proteger os direitos da criança e dos adolescentes está fazendo 100 anos esse ano, e foi a regulação da Suécia, já no cinema nascente em 1911. Em 1911, a Suécia já regulava a comunicação para proteger o direito de crianças e adolescentes suecos. A complementaridade dos serviços público, privado, comunitário, proteção de multilinguismo, que é muito comum em países onde você tem mais de uma língua oficial, etc. E aí questões que não são que essas três últimas não são questões regulatórias aplicadas pelo Estado, mas também fazem parte da boa prática internacional, que são atividades de responsabilidade social empresarial, de autorregulação, diversidade nos quadros de funcionários das empresas de mídia e fortalecimento dos mecanismos de accountability da mídia. Eu diria que nós temos assim 4 desafios que são mais complicados. Um é sobre a concentração de propriedade, que vai ser um dos debates difíceis de serem tomados, etc. Mas se o governo enviar uma proposta de marco regulatório, eu acho que não tenho muita dúvida de que vai haver artigos sobre concentração de propriedade nessa proposta. A dúvida é se o governo tem coragem de enviar ou não. Mas se enviar, vai ter artigos sobre concentração de propriedade. O difícil nessa discussão é estabelecer... Uma coisa é fazer uma legislação sobre concentração de propriedade numa mídia nascente, como fizeram os europeus ou os americanos no início do século XX. Outra coisa é fazer isso com as situações cristalizadas e etc. Então, as regras de trânsito, trocar o pneu da bicicleta com a bicicleta andando não é fácil. Então, aqui vai ter um debate que não tem fórmula certa e não vai ser muito fácil de encontrar, que são as regras de transição. Quer dizer, como é que você estabelece um modelo interessante a partir do que a sociedade brasileira e o Congresso julgarem de concentração de propriedade, regras sobre isso, mas ao mesmo tempo considerando que não dá para jogar o bebê junto com a água do banho e desconsiderar toda a situação que já existe e que foi sendo operacionalizada. Então aqui tem um negócio que ninguém tem uma resposta muito certa sobre isso. O segundo desafio é essa ideia da legislação internacional, que você precisa ter uma complementaridade entre setor privado, público e comunitário. O desafio está menos no conceito, a própria Constituição brasileira já diz isso de alguma maneira, mas mais na operacionalização, sobretudo de uma mídia pública, realmente pública e não governamental. E isso porque, no caso específico da América Latina, o sistema de constituição de mídia é muito diferente dos lugares onde nasce o conceito de mídia pública. A mídia na América Latina nasce privada, primeiro, não vou contar toda essa história que vocês já conhecem, mas não é fácil encontrar um modelo em que a gente tenha uma mídia realmente pública na América Latina, quer dizer, e no Brasil também. A tentação dos governos que financiam de querer pôr a mão na cumbuca e tal é grande, etc. Então, encontrar esse modelo não vai ser simples. Então, na verdade, eu digo isso porque isso é uma equação, é uma variável fundamental da equação. Quer dizer, se a gente não conseguir ter uma mídia pública minimamente sólida e realmente pública, o equilíbrio de forças no sistema não vai acontecer, porque tem coisas que não dá para exigir da mídia privada. O papel do Congresso no sistema de concessões é outro desafio que não vai ser fácil de resolver, não só porque está inscrito na Constituição e mudar isso é bastante mais complicado, mas porque também tem uma operação aí de 20 anos pós-Constituição. A posição, na verdade, do sistema internacional, não da Unesco, é que as concessões de radiodifusão devam ser ofertadas por órgãos reguladores independentes. E, por definição, não é um problema com o Congresso brasileiro, qualquer Congresso não é um órgão regulador independente, porque é um órgão político, felizmente, graças a Deus, é assim mesmo que tem que ser. Agora, por que eu estou trazendo esse assunto como um assunto complexo? Quando você diz, por exemplo, que 20 mil rádios comunitárias têm que passarem as suas concessões pelo Congresso, com a agenda que o Congresso tem, com medidas provisórias, mesmo que tudo fosse lindo e maravilhoso, todos os congressistas fossem anjos, querubins, não é esse o ponto. O ponto é que é impraticável, do ponto de vista da lógica do funcionamento da democracia, que o Congresso seja responsável por ofertar concessões de radiodifusão, né? E com a digitalização, em princípio, você teria mais espectro, portanto, mais concessões. Então, aqui tem uma encrenca que precisa ser resolvida, mas não é fácil porque está na Constituição, porque tem uma série de questões. Então, esse é o terceiro ponto. E a outra questão é que a sociedade civil, por uma série de razões absolutamente compreensíveis,
que tem que funcionar um pouco como o sistema de accountability dessa lógica, né, sociedade civil, Ministério Público, historicamente se organizaram nesse debate, se concentrando muito em torno das questões de conteúdo. Quer dizer, quando eu critico, quando eu faço accountability da mídia e do sistema, eu, em geral, falo daquilo que é mais visível. Então, tem o caso de Realengo, esses caras fazem tudo errado ao cobrir criança, então eu vou atacar este ponto. Mas a minha impressão é que a sociedade civil vai ter que se preparar para fazer uma accountability do sistema que é muito mais complexa do que apenas olhar para os problemas de conteúdo, que é, em se ter uma agência reguladora independente, fazer como os outros países, os usuários têm uma relação com os órgãos reguladores independentes de cobrança, de uso, não sei o quê, e não é trivial fazer isso. É muito mais difícil do que criticar o conteúdo eventualmente publicado de maneira equivocada e blá, 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 blá. Por isso que vocês vão ver nos próximos dias, eu não vou estar aqui, mas que o debate da banda larga, dessas coisas de internet, de neutralidade, é muito mais complexo do que simplesmente dizer se o site do fulano X ou Y é neonazista ou não é neonazista ou qualquer coisa desse tipo. Então aqui tem uma preparação que não é trivial e, em geral, os entes regulados, as empresas, têm condições financeiras de contratar advogados e não sei o quê, que facilitam a relação deles com as instâncias regulatórias, o que não é verdade para a sociedade civil, para a academia, etc. Então, aqui tem um quarto desafio e acho que com isso eu termino.